pessoal, segundo vídeo de hoje, quarta-feira, sexta semana de aula virtual do nosso curso Aprovação Pré-Vestibular aqui de Vitória da Conquista. Vocês viram que na aula da semana passada nós vimos o item 1, a explicação total de estrutura atômica, onde eu postei no grupo mais de 20 páginas referente aos estudos de estrutura atômica. Respondemos 32 questões. Fechamos o item 1. No vídeo 1 de hoje, explicamos distribuição eletrônica Linus Pauling. Agora estamos no item 3. No item 3, números quânticos. Números quânticos principal, representado pela letra Nzinho. Secundário, representado pela letra L. Magnético, representado por Ml ou Ms. E o spin, representado por SP ou S. Então agora nesse vídeo nós vamos fechar a explicação desses 4 números quânticos. Isto no vídeo 2 de hoje, quarta-feira. Pessoal, número quântico principal, representado pela letra Nzinho. Este é o mais simples de tudo. Depende da camada eletrônica. Camada K, número quântico principal L2, M3, até 7, que é a camada K. Então, o número quântico principal depende dos níveis de energia. Então é um número quântico muito fácil. 2. Número quântico secundário, representado pela letra L. São Paulo, Distrito Federal. Então, o número quântico secundário depende dos subníveis de energia. Ou seja, se o subnível for S, o número quântico secundário vai ser 0. P1, D2, F3. Veja aqui no cantinho, por exemplo, 4D8. Qual é o nível? 4. Qual é o subnível? D. Quantos elétrons tem? 8. Então ali eu posso dizer que eu tenho visível 2 números quânticos principal. Ou 2 números quânticos. O principal e o secundário. O principal é 4 por causa do seu nível. Por causa da sua camada, que vai ser N. E o secundário vai ser 1. Aliás, 2. Por causa do seu subnível de energia. D significa secundário 2. Então veja que uma estrutura simples como este, você já sabe quem é o número quântico principal e quem é o número quântico secundário. De maneira bem simples. Veja outro exemplo. Vamos supor que esteja em 7S1. Pergunto, quem é o número quântico principal? 7. Qual é o número quântico secundário? 0. Por que o principal é o 7? Camada Q. Já o secundário é 0, porque o subnível é S. Então, muito simples o número quântico principal e secundário. Número quântico magnético, representado por Ml, por Ms, de magnético, também
depende dos subníveis S, P, D e F. S. Quantos elétrons? 2. Essa casinha é o quê? Onde provavelmente você vai encontrar um elétron. Onde provavelmente você vai encontrar um elétron. Então isso aí se deve muito a Bohr, a Hunt, a Linus Pauling, cientistas que trabalharam nisso. Então isso aqui nós chamamos de orbital. O orbital é o local onde provavelmente vamos encontrar um elétron. Cada orbital deste suporta no máximo 2 elétrons. Vindo aqui para essa observação muito cobrada, tanto no Enem como na Consultec, principalmente na UESB e na UNEB. Princípios de exclusão. Princípios de exclusão. Hunt. Exclusão de Hunt. A distribuição dos elétrons serão em paralelo, deixando os orbitais incompletos até que não tenha mais orbitais incompletos. Ou seja, quando eu faço isso aqui, você tem um orbital com um elétron, ele está incompleto. Então veja que se eu fizer isso aqui, você colocou 2 elétrons na mesma representação e não pode. Se esse primeiro, você vai fechar os 2 elétrons com a setinha para baixo. Por isso que o orbital suporta, no máximo, 2 elétrons. Um para cima, outro para baixo. Agora, veja bem o que diz exclusão de Pauling. 2 elétrons de um átomo não pode ter os 4 números quânticos iguais. Foi o que eu acabei de explicar. Se no orbital pode ter no máximo 2 elétrons, se ele tiver os 2 para cima, então ele teria burlado o princípio da exclusão de Hunt e de Pauling. Por quê? Porque ele não pode ter 4 números quânticos iguais. Então, por isso que um tem que ser para cima e o outro para baixo. Veja o que diz o princípio de exclusão de Pauling. 2 elétrons de um átomo não pode ter os 4 números quânticos iguais. Então, é um orbital, um para cima e outro para baixo. Vamos supor que eu tenha 3 orbitais. Se eu tenho 3 orbitais, ele suporta 6 elétrons. Veja, se eu faço isso, está de acordo com a regra de Hunt. Se eu vou colocar mais um elétron, de acordo com a Hunt. Se eu colocar 3 elétrons, de acordo com Hunt. Se eu colocar 4 elétrons, veja, não está de acordo com Hunt. Veja que eu não posso deixar esses 4 elétrons onde um orbital tem 2 elétrons para cima. Então eu só posso preencher esse orbital se esse segundo for para baixo. Aí está de acordo com a regra de Hunt. 5 elétrons de acordo com a regra de Hunt. Completando 6 elétrons, e aí sim obedece o critério de exclusão de Hunt. Repetindo, esses 2 elétrons, por exemplo, não pode ter os 4 números quânticos iguais. Ele só pode ter
iguais o principal, secundário e magnético, tanto para o primeiro quanto para o segundo. Já o quarto número quântico são diferentes. O primeiro é um, o segundo é outro. Então, cuidado com essas duas observações, que é o princípio da exclusão de Hunt e de Pauli, tão importante no vestibular. Então, quando nós paramos aqui no magnético, veja que os 4 subníveis SPDF, o S tem 2 elétrons. Por isso que ele tem somente um orbital. Veja que o P são 6 elétrons. Então ele terá 3 orbitais. Cada orbital 2 elétrons. O subnível D, a energia é 10 elétrons. Então ele tem 5 orbitais. Cada orbital 2 elétrons. Vezes 5, 10 elétrons. E o subnível F, 14, ele tem 7 orbitais. Cada orbital 2 elétrons, no total de 4. Então veja que o número de elétrons, tá vendo? 2, 6, 10 e 14. Se pedisse o número de orbitais, cuidado, muito cobrado isso no vestibular. 1, 3, 5 e 7. Então faz necessário anotar no caderno de vocês essa observação. São Paulo, Distrito Federal, subnível de energia, SPDF. Qual é o número máximo de elétrons? 2, 6, 10 e 14. E o número de orbitais, Júnior? 1, 3, 5 e 7. Está aqui eles. 1, 3, 5 e 7. Então, uma observação de mega importância. Então, quando o subnível for S, ele só tem um orbital. Então, o magnético dele é 0. O subnível é P, ele tem 3 orbitais. Então, o magnético dele, 0, menos 1, mais 1. D, 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. E F, 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Então, veja bem. Se eu tenho isto aqui, eu já sei que ele é o subnível P. Mas se disser que ele quer P4, o que quer dizer? Quer dizer que ele coloca ali 4 elétrons. Vamos ter que obedecer a regra de Hunt. Ou seja, todos os 3 para cima, e só assim que eu vou colocar o quarto para baixo. Então, se eu pedisse, esse elétron tem qual magnético? 0, menos 1, mais 1. Então, o magnético dele seria menos 1. Então, é muito simples. Primeiro, você tem que localizar aonde está, né, o quê? O elétron. Em qual orbital ele está olhando para isso aqui. O último número quântico, gente, é o spin, representado por SP ou simplesmente S. Simples. Se você localizou no orbital um elétron, ou ele está para cima ou ele está para baixo. Quando ele estiver para cima, o spin será menos meio. Se ele estiver para baixo, o spin será mais meio. Então, para cima, menos meio, para baixo, mais meio. Fim daí a explicação de número quântico principal, secundário, magnético e spin. Esse resumo tem que estar na ponta da língua. Vamos agora fazer uns treinamentos básicos
elaborado por Tio Júnior, aqui agora no quadro. Exemplo 1. Dê os 4 números quânticos do último, então você tem que estar atento nisso, do último elétron de 2 pontos. Letra A, 4d7. Número quântico principal, secundário, magnético e espin. Veja, quem é o número quântico principal? 4. Visível, sem nenhum problema. Qual é o número quântico secundário L? Se o subnível é D, 2. Muito simples. Se o subnível é D, ele terá 5 orbitais. Se o subnível é D, 5 orbitais. Vamos colocar esses 7 elétrons obedecendo a regra de Hunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De acordo com Hunt, está correto. Eu quero os 4 números quânticos do último elétron. Qual foi o último elétron que eu coloquei? Este aqui. 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Então, qual é o número quântico magnético para esse elétron? Menos 1, que ele pediu do último elétron T. Do último elétron T. E quem seria o spin? Veja que o último elétron tem uma seta para baixo. Então o spin dele será mais meio para baixo, mais meio. Então muito fácil, mesmo que você não tenha tanta base. Número quântico principal, secundário, magnético e o spin. Quem é o número quântico principal? 3. Secundário, se é P, 1. E o magnético? Se é P, temos 3 orbitais. 3 orbitais. Vamos distribuir esses 3 elétrons segundo Hunt. Para cima, para cima, para cima. Veja que eu distribuí os 3. Tio Júnior poderia ter feito isso aqui? Veja que ali tem 3. Mas não está de acordo com a regra de Hunt. Então não podemos fazer isso aqui. Primeiro, todos para cima, ou seja, eles ficarão paralelamente, tá vendo? Depois é que vocês colocarão os para baixo. Como ele quer 0, mais 1 e menos 1, ele quer o último foi este aqui. Quem é o magnético dele, gente? Mais 1, seguindo o resumo. E o spin? Menos meio. Por que menos meio? Quando for para baixo, mais meio. Para cima, menos meio. Tá aí o nosso primeiro exemplo de treinamento. Vamos para o exemplo 2 de explicações sobre números quânticos. Dê os 4 números quânticos do, cuidado, antepenúltimo elétron de 5d7. Número quântico principal, secundário, magnético e espin. Qual é o número quântico principal de Júnior? 5. Simples. Qual é o número quântico secundário? 2. Por que o secundário é 2? D, secundário, 2. Magnético. Veja. Quantos orbitais tem? 5 orbitais. Subnível D, 5 orbitais. Vamos obedecer a regra de Hunt.
e distribuir 7 elétrons. Tudo para cima, no total de 5. E depois o sexto e o sétimo para baixo. Aí está obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Como ele disse que ele quer do antepenúltimo, lembra? 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Aonde está o antepenúltimo? Acompanhe. O último, o de baixo, penúltimo, o de baixo, e aqui ele está o antepenúltimo. Cuidado! O último, de baixo, penúltimo, seta para baixo, e antepenúltimo, seta para cima. Então, quem é o magnético dele? Mais 2. E o spin, Júnior, menos meio. Por que o spin é menos meio? Seta para cima, spin, menos meio. Letra B. 4F8. Principal, secundário, magnético e o spin. Quem é o principal? 4. Secundário, F. Secundário, F. 3. Quem é o magnético? Veja que terá agora 7 orbitais. 7 orbitais. 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Mas nós vamos distribuir quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com este, 8. Ele quer do antepenúltimo elétron. Veja, esse último aqui, que é o oitavo, vai ser o último elétron. Este será o penúltimo. E esse aqui será o antepenúltimo. Ou seja, o magnético dele será mais 2. E o spin, Júnior, menos meio, visto que a seta está para cima. Exemplo 3, para reforçarmos números quânticos. D, os 4 números quânticos do elétron mais energético. Cuidado, muito cobrado. O elétron mais energético é o conhecido elétron de diferenciação. Lembra que eu dei uma observaçãozinha? Onde você para. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele pedir o elétron de diferenciação, o elétron mais energético, é a mesma coisa dizer que ele quer do último elétron. Veja que P são 3 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Este é o mais energético. Este é aonde que ele para. Este é o elétron de diferenciação. Número quântico principal, 3. Secundário, se é P, 1. Magnético, veja que ele parou aqui, 0. E spin, mais meio, porque a seta está para baixo. Veja os 4 números quânticos do elétron mais energético. D, nós temos 5 orbitais. 5 orbitais. 7 elétrons eu vou distribuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja que ele para ali.
O elétron onde ele para, ele é conhecido como mais energético, como elétron de diferenciação. Quem é o número quântico principal? 4. Qual é o secundário? D. 2. Magnético, onde ele parou, foi esse. -1. E o spin, mais meio, porque ele está com a seta para baixo. Exemplo 4, para reforçar a explicação de números quânticos. 4. Dê os 4 números quânticos do elétron mais externo. Cuidado. Do átomo X de número atômico 25. Número atômico 25. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 2, 4, 10, 12, 18, 25. Seguindo aqui o diagrama. Veja qual é o problema da questão. Ele pede os 4 números quânticos do elétron mais externo. Isso aqui teremos que ter cuidado, porque quando cai a margem de erro é alta. Muita gente entenderia que ele está falando do 3D5. Mas o 3D5 é aonde ele para. Aonde para é o elétron de diferenciação. É o elétron mais energético. Veja que eu fui fazendo a distribuição eletrônica até parou aqui, no 3D10. Então, aonde, né? No 3D5, onde eu parei, seria o último elétron. O elétron mais energético. O elétron de diferenciação. É aonde a gente para. Verdadeiramente, seria quem? O quinto elétron do 3D5. Mas, gente, eu não pedi do elétron mais energético, do último elétron, do elétron de diferenciação. Eu pedi do mais externo. Veja que você vai fazer esse macetezinho. Olha lá. Passou por aqui, passou por aqui. Olha lá onde é que ele parou. Mas para chegar aqui onde que ele parou, passamos por este aqui. Ó, passamos por ele e voltamos até lá. Então este é o que eu paro. E este aqui é o mais externo. Então você usa esse macete, olha lá. Lá é onde que ele para. Já aqui embaixo é o mais externo. É a famosa camada de valência. Então, na verdade, ele está pedindo os 4 números quânticos deste aqui, do 4s2. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Qual é o número quântico principal? 4, visível. Secundário, 0, que se for S, é 0. Magnético. Veja que só tem um orbital. Magnético, 0. 2 elétrons seguindo rande. Um para cima, outro para baixo. Como ele quer o mais externo, é o segundo. Este é o primeiro, este é o segundo. O mais externo é o segundo. Cuidado, interessante. Se o mais externo é o segundo, o spin dele será mais meio, porque a seta está para baixo. Se fosse o primeiro, o spin dele seria menos meio. Aqui nós comprovamos a lei da exclusão de Rand e de Pauling. Rand, não pode os dois ter seta para cima. O primeiro é para cima e o segundo para baixo. Exclusão de Pauling. No mesmo orbital, não pode ter os 4 números quânticos iguais. Veja que esse primeiro elétron
E o segundo teria o número quântico principal, secundário e magnético igual para os dois. Já o spin para o primeiro seria menos meio, que é para cima, e o de baixo seria mais meio. Então é impossível que o mesmo orbital tenha os mesmos números quânticos. Por isso que chamamos de princípio de exclusão de Pauli. Fique atento para isso. Então, neste caso, os 4 números quânticos para o elétron mais externo do átomo X de número atômico 25, ele sai do 4s2, necessariamente o segundo elétron. Este será o mais externo. Então, uma questão boa. Tome cuidado, faça mais questões e anote tudo que for possível em seu caderno. Exemplo 5 e último para encerrar números quânticos. Uma questão que exige respeito. Cuidado! Um átomo possui 10 elétrons na camada M. Determine. Letra A. Qual o seu número atômico? Então veja que nós temos que usar esse macete. Camada K, camada L, camada I. Se ele está dizendo que tem 10 elétrons na camada M, então você vai contar 2, 8, e aqui nós teremos 2, 8, com 2, 10. Façamos a distribuição até chegar ali. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sobe 3d2. Veja que a camada M é a 3. 3s2, 3p6, 3d2. 2 com 6, 8, com 2, 10. 10 elétrons na camada M. Então, uma questão dessa, se você não estiver estudado fortemente o diagrama de Linus-Pauling, você não acerta. Quando ele disse que um átomo possui 10 elétrons na camada M, você vai distribuir 10 aqui. 2, 8, com 2, 10. E fazer toda a sua distribuição até chegar ali no 3d2. Qual é o número atômico desse átomo? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Com 2, 22. Este será o número atômico desse átomo. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 2. Letra B. Os 4 números quânticos do elétron de diferenciação. Qual é o elétron de diferenciação? O último elétron, o elétron mais energético, onde você para a distribuição. Então veja que eu parei aqui no 3d2. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Quem seria o número quântico principal? 3. O secundário, D, 2. E o magnético de Júnior? D são 5 orbitais. D, 5 orbitais. Como só tem 2 elétrons, para cima, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. O elétron que ele fala é esse aqui, que é o elétron de diferenciação. É o elétron, né, mais energético. É o último elétron, é aonde que ele para. Como ele parou aqui, o magnético é menos 1 e o spin menos meio. Porque se o elétron está com a seta para cima, o spin dele será menos meio. Para fecharmos números quânticos,
Eu disse que o exemplo 5 seria o último, mas lembrei desses 6 para fechar. Dê o número de orbitais da camada N. Novamente, temos que ter confiança no diagrama de Linus-Pauling e na ponta da língua. Veja que eu alterei ele aqui, mas você já tem ele prontinho. Eu quero saber qual é o número de orbitais da camada N. Quais são? S, P, D e F. Então aqui na camada N, ele envolve todos os orbitais, né? Aliás, todos os subníveis estudados. Mas vocês sabem que no S, ele tem um orbital. No P, 3 orbitais. No D, 5 orbitais. E no F, 7 orbitais. Como eu peço o número de orbitais, nós vamos ter 1, 4, 9, com 7, 16 orbitais. Esta será a resposta do número de orbitais da camada N. Na camada N, nós temos, num total de 16 orbitais, visto que na camada N nós temos o subnível S, P, D e F. Se eu quero o número de orbitais da camada N, subtém que eles estão todos preenchidos com a quantidade máxima de elétrons, que é 2, 6, 10 e 14. Então, para S você tem um orbital, P você tem 3, D 5 e F 7, que dá um total de 16 orbitais. Estamos fechando a parte explicatória da lista 5 de química. Estrutura atômica, que foi o item 10 deste ano. Distribuição eletrônica, que foi o item 11. E números quânticos, que foi o item 12. Estrutura atômica, o item 10, vimos na aula passada. E o item 11 e 12, estamos fechando hoje a parte explicatória. Nós temos aí nessa apostila 25 questões de distribuição eletrônica e de números quânticos. Está na mão de vocês. Deve fazer todas elas minuciosamente. E tio Júnior voltará resolvendo todas elas e explicando minuciosamente.